Boa tarde, pessoal. Hacker Financeiro aqui. Espero que todos vocês estejam bem. Eu fiquei um pouco ausente nas últimas semanas. Eu até fiz um story falando sobre. Desde que a guerra, né, o conflito ali no Oriente Médio começou, muita coisa mudou no mercado de viagem. Tipo, muita coisa mesmo. Eu tinha até feito um carrossel falando um pouco sobre o que eu esperava do mercado, como que as coisas iriam evoluir, principalmente em termos de preço, e essas coisas vieram de forma muito rápida. Então, impactou tudo. E eu acabei acompanhando algumas rotas para tentar ver se eu encontrava alguma solução rápida. Tem algumas coisas boas ainda, né? Para quem ainda não fechou as viagens no meio do ano. A gente está falando do verão no hemisfério norte, então tem opção. Acho que uma das coisas mais importantes é que muitas empresas aéreas estão sendo afetadas, principalmente pela falta de oferta de combustível, aumento de custos. Então, várias empresas segurando no caixa ali os preços das passagens. E a gente sabe que é algo que não dá certo. E muitas empresas repassando adicional de combustível para os clientes. E isso tem feito com que os preços tenham subido muito. Então, se você ainda não comprou a sua viagem para julho e você pretende ir para o exterior, principalmente para o hemisfério norte, acompanhe aí que eu vou mostrar algumas coisas legais para vocês. Show? Então, vamos olhar aqui a tela agora comigo um pouquinho. E talvez vocês estejam se perguntando, né, por que eu estou falando sobre isso agora? Eu tive várias conversas com várias pessoas querendo viajar agora no meio do ano e eu fiz várias buscas e realmente tem muita notícia saindo. Então, realmente, o que está acontecendo no mercado de viagens é bastante complicado para a gente, principalmente que a gente ganha em reais, né? E eu até comentei que uma das coisas que eu estou fazendo muito agora é estudar os programas internacionais, porque a gente tem milhas muito baratas, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui esse exemplo de se estou na Latam e algumas promoções aqui que tem. Então, vem oferta, por exemplo, voo para Brasília, provavelmente São Paulo, né? Todos os aeroportos, 11 mil milhas, né? Uma média de R$ 23 aqui. Milha a gente está falando de um voo a 230, R$ 240 a perna, né? Para maio. Então, quando você pega isso em custo, né? Converter para dólar ou euro principalmente, está falando de um voo de US$ 50. Muita gente fica falando da EasyJet, né, da Ryanair, você voa Europa ali com 50 euros, com 30 euros, não foge muito do que a gente tem de preço aqui. Tudo bem que a gente está falando de voos, né, para destinos não tão interessantes. Eu, por exemplo, não tenho interesse em ir para o Nordeste agora em maio, mas você tem preços interessantes nacionalmente, né? Voos nacionais a gente ainda tem alguma coisa. Mas quando a gente fala de internacional, tudo que eu procurei tem sido um pouco frustrante. Tá? Vamos ver voos para Orlando, porque a Flórida, né, o 27º estado brasileiro. Vamos ver julho, né, que são férias de julho, mais interessantes. Só que agora vamos ver o que eles dão de opção para a gente. Vamos ver essa data aqui, 15 de julho, 23 de julho. Voo com conexão, deve ser com conexão em Lima, no Peru. E aí a gente calcula em milhas e vamos ver se a Latam está fazendo um bom negócio. E por que eu queria... Opa, olha lá, voo com duas paradas, gente. Não é uma parada só, não. Então é Guarulhos, Miami, Miami, Atlanta, Atlanta, Orlando, pela Delta. Delta é parceira. Vamos fazer uma mudança aqui, vamos ver se ele vai mudar. Vamos fazer de Guarulhos para Miami, nessa mesma data que a gente acabou de ver. Ele vai dar de opção. Olha que curioso, né? Você vai pagar mais ou menos R$ 200 a mais para você ir de Latam mesmo, num voo direto para Miami. Eu, particularmente, nessa rota, eu não teria pego aquela outra opção, não. Eu pegaria ida e volta, vamos ver só a Light aqui. Continuar. Vamos ver quanto tá saindo ida e volta em pleno verão americano, com 2 meses de antecedência, 3 meses. Essa é geralmente a janela ideal para você fazer as compras.
Ó, o voo com parada deve ser o do Peru, que eu comentei, em Bogotá. Tá bom, Bogotá é uma parada tranquila, não desvia muito da rota. Mas por 700, 500 reais, aí eu faria pelo Peru, pela Colômbia. Então, fechou. Ó, não tem business, só tem cabine premium economy disponível nessa rota. Tá ótimo. Então a gente tá falando de R$ 4.300, tá? Isso aqui, se você quiser o Latam Flex, né? Basicamente isso daqui é como se fosse um seguro que eles oferecem para você comprar, para você ter algumas mudanças. Eu acho besteira. Acho que você tem que considerar ali. Se você for pagar barato, você tem que entender que aquela viagem vai ser difícil você mexer. Tá? Então, R$ 4.300. Agora vamos pegar 15 a 23, vamos fazer a busca com pontos. Vocês vão entender aonde que eu quero chegar, tá? Ó, ele já puxou aqui a minha busca por milhas, exatamente a mesma data. Estou considerando que a própria Latam está me dando, tá? Não estou procurando nada fantástico. Agora vamos a uma análise fria e interessante, né? Isso está valendo a pena, tá, gente? Não está fantástico. Tá? A gente está falando aí de... Vamos fazer uma parada rápida aqui só para ver um detalhe. Gente, olha só o preço dessa executiva para você ir para Miami, um voo de 9 horas, 8 horas e meia. 433 milhas. Tá? 433 mil milhas, a milha Latam, né, num preço bom, você vai pagar algo em torno de R$ 23. Vamos arredondar para 25. Tá? A gente está falando aí, brincando, de 10 mil a perna. Por que esse preço é tão elevado? Não sei se todo mundo tem essa noção. É oferta-demanda, gente. É uma das rotas mais disputadas, né, que é Brasil-Flórida. Então tem pouco assento. Então quem quer ir na executiva vai pagar caro. Tem opções, a gente tem outras empresas que dá para fazer, comprando com parceira, com muita antecedência. Mas olha a realidade aqui. A gente está falando de você botar 9 pessoas da sua família, né, igual a família do Esqueceram de Mim, versus uma pessoa na executiva. Um voo dessa duração, principalmente porque os brasileiros vão fazer na Flórida, que é comprar e ir para o parque, eu iria o mais barato possível. Tem várias outras coisas lá para você gastar. Carro melhor, comprar os fura-fila na Disney. Mas vamos lá, 56.650 mais R$ 150. Detalhe, gente, outro ponto importante. Eu tô na Latam, eu voltei a ser apenas cliente Latam Pass. Eu não tenho mais status nenhum. Então isso aqui é o pior cliente vai pagar isso que vocês estão vendo aqui comigo, tá? Então, a gente fazendo a conta aqui, 71.820 mais 180, tá? Eu nem sei quantas milhas eu tô na Latam agora. Eu tô com... Não sei, eu acho que eu tenho mais ou menos 80 mil, tá? Então, não daria para eu comprar. Mas, olha lá, se você tiver tudo, 128.470 mais R$ 183. Agora, fazendo uma conta de padaria aqui, gente. Então, vamos lá. 129 mil milhas vezes R$ 23, R$ 3.000 mais 184, está falando de R$ 3.100. Uma economia considerável só se você considerar usar milhas ou se você já tiver acumulado milhas. Teve bonificada agora da Latam, você ganhava 25% de bônus. Então, existem oportunidades, gente. E olha que eu só tô olhando dentro da página, eu não tô caçando nada. Vamos dar uma olhada na Azul. A Azul às vezes tem algumas boas promoções. Vamos ver aqui, Azul. Não sei se vocês conhecem, eu vou ensinar, né? Eu não uso o Google, mas vamos usar. Vai ser Azul Passagens Promocionais, tá? Ele vai dar esse link aqui pra gente, tá? Na verdade tem esses dois, tá? Você pode ir no ofertas, mas ele não vai puxando, você fica aparecendo aqui do mês consumidor. Você vem nesse passagens.voeazul.com.br, porque ele simplifica muito, ele já te dá o que tem de promocional sem você ter que ficar caçando. E olha só, na nossa cara já uma passagem super, tipo, eu nem preciso pesquisar, tá? Isso aqui tá muito em conta. Vamos ver se isso aqui tá disponível mesmo?
A gente já volta a procurar aqui rapidão São Paulo para a Flórida, mas vamos ver se esse voo de Lisboa está disponível. 2/7, 90 mil. A gente está falando de R$ 1.400, tá? Para você ir para Lisboa, ó, tem. Não é golpe. Tá aqui, gente. Tá aqui. E, ó, se você for fazer o comparativo, né, que eu fiz agora lá atrás do voo da executiva, ó, W, é uma tarifa baratíssima. Então, ó, para quem quer ir para Lisboa, tem essa aqui na página da Azul. Voo direto para Lisboa. Você vai pagar 90 mil pontos mais taxas. Eu acabei parando para fazer um negócio aqui importante. Ó, se você for pagar em reais aquele mesmo voo, a gente está falando de 2.540 a perna. Então, esse em ponto está muito barato. Lógico que vai dar um certo trabalho você pegar e buscar o voo de volta. Não vai estar, com certeza não vai estar tão fácil de achar. Mas qual que é o propósito desse vídeo? Vocês verem que tem opções. Tem opção, tá difícil, mas tem opção se você quiser. E aqui chegamos já, parece que eu estava procurando, mas vamos ver o que tem para julho, né? Mas ó, tem uma passagem para daqui a 2 semanas para quem quiser ir para Lisboa. Ó, Lisboa Viracopos é o voo de volta, legal. Olha, gente, a Azul tá surpreendendo, olha só. Vamos fazer uma equiparação aqui, só mental, claro. Mas você pode ir para o Recife por 30 mil, que tá um preço muito bom, olha, 24 mil. Ah, isso aqui em setembro, né? Ou você pode ir para Fort Lauderdale por 86 mil. Só ida, né? Mas 86 mil, custo Azul, a gente está falando de R$ 1.200. Vamos ver se a gente acha uma volta aqui. Deixa eu só ensinar vocês a usar essa página, né? Eu tô falando muito, fazendo pouco. Quando você vem nessa página, ele te dá várias opções que o robozinho dele fica rodando e mostrando as promoções. Isso é baseado nas buscas que as pessoas fazem, tá? Então nada aqui vem de forma aleatória. Então eles sabem que eu estou procurando, eles sabem o que as pessoas estão procurando. Então, para você ir para os Estados Unidos, né, pela Azul, você tem 2 opções. Seja vir para São Paulo, né, Fort Lauderdale, perdão. Viracopos também tem algumas opções de Guarulhos, né, e você tem também a opção de Minas, tá, por Belo Horizonte. Confins é um outro hub da Azul. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se eu consigo botar um ida e volta. Antes era um pouco mais tranquilo, tá, gente? O que você podia fazer? Você podia chegar aqui, colocar suas opções e ele ia caçando para você. Então, quer ver? Vamos colocar Viracopos. Vamos colocar Fort Lauderdale, que é um pouquinho mais fácil achar. Só que ele só vai me dar opções de ida, né? Só vai dar idas. Mas, ó, se a gente não for procurar na promoção, olha o absurdo que estão esses preços. E isso está sendo o normal, tá? Então, a ideia é mostrar que não tá fácil, mas tem opção, gente. Tem opção. Mas, ó, julho aqui. E o outro na Latam é dia 15. Dia 15. A gente tá falando dia 12, 256. Vamos procurar a mesma data, ver o que ele nos dá? Não custa nada, né? Às vezes você acha sem querer as rotas e as datas que estão melhores, né? Então vamos lá, dia 15 é uma quarta-feira. E voltando, quando ele está voltando, 23. Ó, quarta, quinta, sempre os voos, né? Terça, quarta, quinta são sempre as melhores opções. Sempre vai pagar mais barato. Difícil mudar essa regra, tá? Isso tem sido há anos. Vamos ver o que a gente acha aqui. Ó, tá difícil ir de Azul, hein? Azul não brinca. Então, a Azul, não sei que você quer encontrar a janelinha de nesses voos aqui que pingam na página, ou ficar caçando no nosso amigo Cits Aero, né? Vai ser difícil conseguir embarcar. Vamos ver a Azul pelo mundo? Não custa nada, né? Para quem tem milhas Azul, vamos ver a mesma data. Às vezes tem alguma opção. Eu vou colocar Miami aqui, vou botar Guarulhos pra gente criar para as parceiras, né? Mas faz mais sentido do que a gente ficar procurando por Fort Lauderdale. 15, 23. Vamos de Animal Class. O que temos?
Bom, gente, chegamos aqui. Olha, nada muito bom, viu? Nada muito bom. Dizer que nessa rota aí a Latam tá campeã, principalmente se você tiver milhas Latam. Porque para você voar Avianca, ou você voar ali Copa, é um pouquinho, né? O tempo é um pouquinho maior, né? Ó, tem aerolíneas, mas olha só que engraçado. Você vai pro Aeroparque e depois você vai por Ezeiza. Imagina que tranquilo para uma pessoa que não está acostumada a viajar. Então, a Avianca seria a opção mais barata aqui, com uma parada express. Né? Vamos ver quanto que a gente está falando de tarifas. Vou pegar aí 300 mil pontos azul e de volta. Mais 440. Um preço ok. Mas você acumulou Latam, ponto Latam, eu iria de Latam. Então, não foi dessa vez aqui. Azul pelo mundo é legal, né, gente? Mas vamos para os sítios aéreos. Vamos ver o que a gente acha aqui também. Tem que ele não vai dar, eu vou usar o Free novamente para facilitar as buscas. Ele vai me jogar no máximo aqui para o dia 26 de junho. Vamos ver o que ele me dá. Guarulhos, Miami. Eu vou por Guarulhos, Orlando, MCO. Vamos por Fort Lauderdale também. Nada. Agora a gente vai para procurar azul de novo. América do Norte, vamos ver o que a gente tem. Vamos procurar a saída de Guarulhos. Ó, ele não vai me deixar lá para frente, tá, gente? Mas vamos voltar ao prêmio, que é você conseguir viajar de award. Mas olha o que a gente estava vendo. A gente viu ali Lisboa, né? 90 mil. A award para os Estados Unidos, para você viajar para Washington ou para Chicago, ó, tá difícil achar disponibilidade para Dallas, viu, gente? Antes era mais tranquilo para Dallas ou para Houston, né? Era mais tranquilo, agora tá bem mais difícil. Mas, ó, a gente tá falando aí numa award, você vai pagar 80 mil para você ir para Washington. Não compensa muito. Mesmo que depois você pegue um voo barato lá dentro, né, o ideal é você ficar caçando alguma coisa boa lá dentro da Azul. Então, o que a gente tem aqui? Não tem nada para América. Deixa eu procurar aqui. Miami. Vamos ver se tem Bogotá. Não tem. Com as parceiras mesmo, nada aí dentro dos próximos 60 dias. É uma pena. Mas vamos ver Viracopos, tem alguma coisa? Viracopos, olha só! Um achado, gente. Temos um achado. Vamos ver por qual que ele vai mandar. Só falta ser aquelas desatualizadas. Aí dá tristeza, né? Não, olha isso aqui. Já tá mirando aqui. Já bateu tristeza só na hora de olhar, gente. Olha só as conexões. E olha quanto tempo para você poder economizar. Então, vamos lá. Azul Fidelidade vai abrir aqui. Vamos ver. Tudo bem, eu só tô mostrando porque a gente achou uma com preço razoável. E não tá mais disponível. Não tá mais disponível de 80 mil que ele passou. Aí você é obrigado a pegar da Azul mesmo, ó, 140. Um pouquinho caro. Tem bagagem ainda? Sai fora. Tarifa pública, não é award, não é nada. Vamos ver a outra. Tem mais alguma coisa. Vamos ver Orlando. Também, ó. Voo desgraçado. Mas, ó, categoria X, né? Pra quem conhece. X é a economy da award, tá? Mais 340, olha se você acha. Quero ver que empresa é essa, fazendo essa rota por 80 mil. Não tem nada, gente. Lembre-se que eu sempre falo, olha só quem que é. É a Copa. Olha lá. Você vai para Manaus, depois de Manaus para o Panamá e de Panamá para Orlando. Tarifa award, gente. Award. Em cima da hora, hein? Quando que eu vou? Daqui a 3 semanas. Tô fora. Mas, ó, nunca fale muito, né? Não vou falar mal, não. Às vezes você se surpreende. Mas, olha aqui quanto tem de taxa. 340. Se você conseguir uma ida e volta, talvez o voo fique um pouquinho mais barato, tá?
Mas se você demorar 24 horas fazer uma viagem para Orlando por 80 mil, você tem que estar bem na saga mesmo. Porque você não vai conseguir nada melhor, né? Mas ó, esse preço aqui então já matei. Porque isso aqui, ó, da Azul, 86. Vamos ver se tem. Só pra gente continuar procurando aqui. Depois tem que procurar na própria Azul. Mas é difícil? Não tem não. É difícil conseguir, gente, esses voos da Azul baratos. Por isso que quando acha, tem que abraçar. E já tá ficando grande o vídeo, né, gente? Vamos só ver mais uma rota aqui. A gente só não viu Smiles, né? Vamos ver Smiles. Aqui. Vamos procurar toda essa mesma rota, né, gente? Já definimos que Orlando é o destino dos sonhos. Aí vamos botar Miami, né? Mas Orlando é o ideal. Indo dia 15 de julho, voltando dia 23, uma semaninha. Comprar umas tranqueiras para casa, tirar umas fotos com o Mickey, passar calor. Voltar com 2 malas, mas pelo menos respirar um pouco em dólar, né? Não é nada mal. Olha só. Dá para viajar de American Airlines. Olha só. 2066, não longe. Super Animal. 2066, continuar a volta. Por esse a gente já compra a passagem aqui e a gente grava conteúdo lá em julho. O que vocês acham? 2030. Aí, ó. Quanto deu? 4.060, mais ou menos o preço da Latam, né? Vamos ver em milhas. Não, 583? Why the hell deu esse preço? Alguém viu alguma coisa que eu não vi? Não era 2 e pouco? Nossa, que absurdo. Nossa, esquece. Vamos ver com milhas? Às vezes tem um achadinho, né? Aí se alguém quiser ir pra Flórida no meio do ano, eu busquei pra você já. É só finalizar a viagem. Vamos lá. Logamos aqui na conta. Vamos ver a rotinha para a Flórida. Família brasileira feliz. 15 de julho, 23. Vamos ver o que temos para cá. Só aproveitando que está carregando aqui, queria fazer uma observação interessante. A maior parte das empresas que estão fazendo os adicionais, né, são companhias europeias que estão as mais afetadas. Tá? Eu ia mostrar mais voo para a Europa, mas eu sei que é muito mais interessante para as pessoas. Né, a maior parte das pessoas vai para os Estados Unidos. Né? Então, claro que se vocês quiserem que eu faça uma busca para alguma rota específica na Europa, eu faço com o maior prazer. Mas olha lá. Gente, lembre-se sempre que eu falo, né? Se você entrar aqui na primeira busca, ele vai te dar sempre Gol e Avianca, tem um voo aqui 86. Baratinho, é um voo bom. Tá? Mas não esquecer de sempre clicar ali no outras companhias, senão ele sempre vai colocar para você Gol e Avianca. E tem gente que não sabe. Tá? Então, a internet está bem devagar hoje, o site da Smiles. Mas o que eu estava falando dos voos, se vocês tiverem uma rota de interesse, comenta aqui que eu faço a busca com vocês. Tá? E o principal motivo desse vídeo é o que eu comentei. Ó, voar de Gol, com uma parada em Manaus. Um voo honesto, gente. Pelo preço, bem tranquilo, ó. 81 mil. Ó, se você for pagar em dinheiro, R$ 2.500. Nossa, aqui tá de graça. Milha Smiles, você vai pagar R$13 na promoção. Se você for bem ligeiro, você vai pagar então menos de R$ 1.000. E isso aqui eu vou explicar em outro dia, tá? Mas você pode comprar e depois você junta as milhas. Então isso aqui é legal. E a volta, vamos pegar. Eu nem abri as outras, tá? Só pra gente ver aqui quanto vai sair com as tarifas. Mas 2.000 a volta, olha que loucura, né? 2.500 a ida 80 e a volta 103, 2.000. Então nem sempre faz sentido. Não, vamos sem bagagem. Só pra fazer uma conta.
540 de taxa. Aí eu tenho os pontos. Mas não vamos usar isso porque tem que entrar na realidade aqui. Considerar que você vai entrar agora e procurar. Agora, vamos voltar. Eu vou cortar aqui para ficar um pouco mais rápido, tá? Para ver o Mickey sem ficar pobre. Dá para ver o Mickey sem ficar pobre. Então voltamos aqui, vamos botar outras companhias. E vamos ver o que ele vai dar de alternativa. Mas eu gostei desse voo de ida pela Gol com parada em Manaus. Preço muito honesto, viu? Se for pegar o comparativo, até agora a mais barata foi essa. E olha só da American que a gente tinha visto. Aquele voo comprado. Pô, tá mais barato, milhas. Tá mais barato. Bem mais barato. Na tarifa 109. Também tem viagem fácil. Também tem. E a volta. Aerolíneas, mas nem a pau. Cadê as outras que vão aparecendo? De repente parou de aparecer. Gol. Eu tinha colocado. Ah, eles não misturam. E de volta tem seus defeitos, né, gente? Mas aí é só trocar o dia aqui. Voltar de aerolíneas é duro, hein, Pedro? Se ficar um diazinho a mais, vai sair quanto? 200 e pouco. Isso tudo porque eu tô procurando uma alternativa se você quer ir para os Estados Unidos sem ficar pobre, hein? Aí dá pra voltar de América mesmo, voo direto e de volta, tranquilão. 500 de taxa era outra. Esse tem bagagem e 480, praticamente o mesmo valor. Então, temos um campeão em termos de custo médio. Mas vamos à conclusão desse vídeo, que eu acho que é o mais importante. Então, pessoal, a temática era: será que dá para viajar ainda sem ficar pobre no meio do ano? Com todos os aumentos de tarifa que a gente teve, com todos os adicionais, adicional de combustível. O dólar caiu um pouquinho, né? Isso dá uma ajudada, mas os custos que as empresas aéreas tiveram foram muito maiores. Então, vamos falar, o desconto não compensou ali o aumento de custo. Mas tem ainda algumas alternativas. Um ponto importante, que eu acho que é o mais importante para agora, é: todos os preços aumentaram esse ano. Independente de qualquer um dos fatores, os preços aumentaram. Não era incomum você conseguir comprar passagem de volta para os Estados Unidos por menos de R$2.000. Mas a gente sempre fala de promoção, né? Na promoção, você consegue por 1.400, 1.600, 1.800, é muito bonito. Mas a gente está falando de viajar no verão, em cima da hora, às vezes um voo direto de uma American Airlines, que é uma companhia boa. Então, o mais importante tem opção sim, gente. Tem que saber procurar. E eu gastei meia hora aí, mais ou menos, do vídeo, para fazer uma busca básica. Isso é para vocês entenderem quanto tempo demora. E a gente só viu empresa nacional, e eu não fiquei fazendo Open Jaw, né, que basicamente é você ir por uma cidade e voltar por outra. Depois ia começar a pesquisar, ir por Miami, voltar por Orlando, ir por Orlando, voltar por Miami, pegar um outro hub, depois um voo local. Então, para você viajar barato, tem muita coisa. Você tem que ver muita variável, mas em cima da hora fala: pô, preciso procurar um voo. Consigo achar alguma coisa? Ainda tem. Ainda tem, só que você tem que saber pesquisar. Lembre-se do que eu falo, que é viajar inteligente. Você tem que acumular milhas nos programas que você acha que você vai ter utilidade. Tem muita gente acumulando milhas na Azul e às vezes nunca nem viajou de Viracopos, porque dá para acumular ponto rápido, tem o cartão da Azul. Então, na hora de acumular, que faça sentido para você aquele programa, as rotas que aquela empresa vai voar, as parceiras que tem. Por exemplo, na Smiles a gente acabou de ver, tem uma parceira que é a American Airlines. Eu viajei de American Airlines dos Estados Unidos para a China num preço fantástico. Isso por quê? Porque eu fui atrás das parceiras, eu entendi dentro da minha estratégia por onde fazia sentido voar. E isso também vale para viagens mais simples, igual você ir para Disney com a família, ou às vezes você quer passar uma semana na Flórida, porque gosta dos Estados Unidos, quer respirar um pouco o ar em dólar, quer andar de conversível às vezes, quer andar mais tranquilo à noite, por que não?
e o custo hoje está 50% ali a mais do que costuma ser, mas ainda tem alternativas, ainda tem tarifa award, tem essas opções dentro da própria Smiles em que você consegue comprar uma passagem e acumular os pontos até a data da viagem. Então, tem alternativa, gente. Tem alternativa. O foco seria, né, o meu foco era para a Europa, porque eu ia mostrar os custos elevadíssimos, mas eu acho que num tom mais legal, por que não considerar ir para os Estados Unidos? Não é mesmo? E com milhas azul, você consegue fechar hospedagens, né, com milhas. Então, mesmo que você tenha acumulado, nunca tenha acumular errado. Você consegue aproveitar em alguma outra coisa, algumas parcerias que te dão descontos. Então, o importante é, quando você for pensar numa viagem, num destino, entender o macro. E quando eu falo do macro, aquilo que eu comentei no comecinho do vídeo, eu estou estudando os programas internacionais, porque hoje vai ser o próximo vídeo sobre cartão. Eu vou falar sobre o cartão Revolut, que é o cartão agora queridinho de todo mundo, porque ele acumula Avios. Avios você consegue voar Ibéria, você consegue viajar Finnair, você consegue viajar Qatar, você consegue viajar British e todas as demais parceiras acumulando num cartão nacional. E antes você era bem limitado aos cartões Santander, o Unlimited principalmente, que era um cartão difícil de conseguir, anuidade cara, e agora você tem um cartão que não é barato, mas você vai pagar ali R$ 250 por mês, com 3 mil de anuidade, um cartão com sala VIP limitada e muitos benefícios. Tá bom? Então, se você tem interesse em viajar ainda em julho, gente, tem oportunidade. Mostrei algumas alternativas de lugares por onde procurar para você não ter que ficar vasculhando o mundo. Mostrei que Cities Aero, como já mostrei algumas vezes, é bom, mas também às vezes é bom dar uma garimpada na mão, mas é bom se você tem interesse de viajar sem ficar pobre, né, gente? Hoje, graças a Deus, o dólar está mais próximo de 5, mas tudo vezes 5 continua sendo caro. Então, se você conseguir economizar um pouco no voo, por que não fazer uma dessas, não é mesmo? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Essa semana vai ter vídeo, vai ter conteúdo todos os dias. Peço desculpas aí pela demora. O vídeo longo vai para o YouTube, o vídeo curto vai ficar no Instagram. Então, curta esse vídeo, comenta se você gostou desse conteúdo, compartilha com um amigo que está pensando em viajar no meio do ano e acha que já passou do tempo. E se você gosta do meu conteúdo, divulga para os seus amigos também. Tem bastante coisa legal, como eu falei no meu story semana passada. Eu vou falar mais sobre dinheiro agora também, formas de você economizar dinheiro ou ganhar cashback, algumas coisas legais que tem para você fazer no Brasil e você usar o dinheiro de forma inteligente para poder viajar. Fechou? É isso, pessoal. Muito obrigado a todos e excelente semana.